Fala galera, dia 16 de maio, fazendo um vídeo aí para dar continuidade aí aos assuntos de economia. Basicamente também queria complementar o vídeo passado que deu bastante discussão, né, do motivo do porquê eu votei no Bolsonaro. E aí a minha fala ela vai ao encontro de muita gente que pensa igual. Entendia que o Bolsonaro era uma figura inepta, sem muito talento para empreender grandes reformas da sua própria cabeça e iria buscar um governo de continuidade ao que vinha sendo feito, haja vista a boa gestão que ele recebeu do Temer, que para mim foi a segunda melhor gestão da história republicana, perdendo apenas para Lula 1. Então reparem que eu não tenho apego algum a ideologias, para mim o que importa é o pragmatismo, como deveria ser o pensamento de todos os que querem o melhor para si e para a nação. Outra coisa também que eu queria colocar é que sou professor já há 10 anos na universidade pública e, de fato, esse vídeo ele reverberou nas universidades de uma forma muito negativa, porque a rapaziada aí da lacração, as gêmeas lacração, como eu gosto de falar, essa rapaziada aí que toma Nescau de dia e até um ano atrás, quando eu era do segundo grau, perdi o lanche no recreio e agora acha que virou revolucionário, black bloc, e é bravo ou brava, quando anda na rua anda de cabeça baixa. Na universidade, pela anuência da estrutura, acaba sendo blindado de um debate mais amplo. E eu coloco isso como uma falha do sistema universitário público, que é muito amplo, consegue discutir vários assuntos quando você vai numa escala mais elevada. Então, temos boas formulações de teses de mestrado, doutorado, pessoas super engajadas que conseguem se acoplar cientificamente na ponta da pesquisa, mas em determinados assuntos, principalmente quando a gente vai fazer discussões políticas, e na política todo mundo tem que se inserir, ela fecha a sua visão e acaba, quando vai promover debate, promove um debate de um lado só. Então, dificilmente você vai ver um membro, por exemplo, sou professor da Federal da ABC, eu nunca vi um membro que pertenceu ao governo Fernando Henrique, que foi super exitoso em vários aspectos, haja vista a grande mágica do Fernando Henrique, não é bem o PROER, mas é a capacidade que ele conseguiu fazer com que governadores acabassem com dois bancos públicos que tinha vezes 27 estados, ou 26, porque o Distrito Federal não tinha o seu banco público, que funcionava como banco de investimento e banco comercial, e que basicamente era um emissor de moeda. Então o problema inflacionário que o Brasil tinha, em grande medida, era porque governadores também tinham a capacidade de emitir dívida lastreadas nas contas correntes dos bancos públicos. Até hoje o Rio Grande do Sul tem um dele, o Banrisul, que não foi vendido, mas isso foi uma grande mágica, isso deveria ser trazido. O Armínio Fraga para dentro desse debate deveria ser trazido também. Tem gente que acha que é trago, né? Não faz essa besteira não, é trazido. Trazido também, tá certo? Traga é bebida animal, é trazido. E aí trazido também para o debate outros membros importantes, o José Serra, que foi talvez o melhor ministro da saúde que nós tivemos. Então, assim, é meio complicado quando você quer trazer um assunto técnico, mas que é compartilhado por uma outra visão dentro da universidade pública, que acaba fechando muito o debate, e aí fica exatamente quando você fecha o debate, os radicais têm vez. Então, uma rapaziada que acha que pode levar o tom pelo Twitter, assim, no computadorzinho, leva o tom. Mas eu convido a quem quiser levar o tom, se me ver pessoalmente, se quiser levar o tom comigo, terá o devido tratamento necessário para que seja reenquadrado a uma educação bem posta. Porque quem faz Moonwalker é o Michael Jackson. Se vier com grosseria para cima de mim, vai ser empacotado e colocado no seu devido lugar. E aí, finalizando então o recado, a discussão que hoje nos traz é a seguinte: o Brasil hoje ele tem, em termos de atividade econômica, uma perda de 6% só no mês de março. Abril, então, quando saírem os dados de abril, a gente vai perceber que a discussão vai ser absurdamente pequena. A nossa bolsa, hoje, ela caiu
1,8%, fechando no dia de ontem a 77 mil pontos. 77 mil pontos, eu me lembro desses valores, porque foi quando eu comecei a trabalhar em corretora. Eu trabalhei na Ágora Investimentos e no ano de 2005, 2006, nas febres das IPOs, ou seja, mais de 14 anos atrás, quando eu consegui meu primeiro estágio. Então você percebe que a discussão está totalmente desvirtuada, porque a gente está falando de um valor nominal que se compara a 14 anos atrás. Imagina o valor real disso. Precifica em dólar, por exemplo, você vai ver a tragédia que é fazer investimentos no Brasil, e um dos motivos é porque existe baixo conhecimento financeiro de grande parte dos investidores no varejo. E esses investidores no varejo deixam dinheiro na mesa para que os grandes investidores cada vez mais em conluio consigam extrair muito excedente. Para além disso, a gente precisa também fazer uma discussão um pouco mais ampla do que a gente quer como solução para esse problema, porque basicamente a gente tem algumas alternativas, e a alternativa do continuismo dessa política a gente já se mostra que é uma alternativa assassina. Não que eu acho que o discurso do Bolsonaro é perigoso, e aí é um outro ponto. Quando você começa a atacar o discurso ao invés das ações, você desvirtua toda a discussão. Porque quem defende o Bolsonaro fala, tá, mas o que ele fez? Ah, ele fez discurso contra gays, se você vota no Bolsonaro você é anti-gay. Pô, meu irmão, deixa de ser imbecil, bicho, deixa de ser burro. Porra, eu tô cagando pro discurso dele, eu quero saber o que ele pode fazer. E um presidente, ele não muda a lei, tá certo? Ele pode mandar fazer, obviamente, um dispositivo que é um pouco inconstitucional, que são as medidas provisórias, mas que caducam, então eles não conseguem aplicar políticas de longo prazo via medida provisória. Enviar decretos para que sejam discutidos posteriormente também tem validade. O que ele pode fazer é mandar projetos. E esses projetos, basicamente, no Brasil tem uma agenda muito mais econômica do que de cunho social. Então ele fazia um papel muito mais pernicioso para as minorias quando ele estava no legislativo do que na presidência. Então deixa de ser burro, irmão. O presidente não cuida de lei, deixa de ser ignorante. Então se ele era contra o casamento homoafetivo, se ele era contra isso, contra aquilo, o problema era no legislativo. Agora no executivo, basicamente, ele está se contrariando, porque ele não consegue impor a sua agenda histórica e tampouco, quando ele quer fazer alguma coisa, ele está preso por um imobilismo porque ele não sabe dialogar. Então, infelizmente, não conseguiram botar uma camisa de forças nele para poder segurar os seus apetites corruptos que ele não entende como corrupção. Então, assim, a gente precisa entender o que a gente quer. Basicamente, eu acho que, pelo que eu já discuti no vídeo aí, que tem aqui do Hamilton Mourão, e a resposta que ele dá a essa crise, ele não coloca o chefe do executivo no meio dessa crise, mas óbvio que ele entende que é o grande pilar dessa crise, a chefia do executivo está na figura do Jair Bolsonaro. E o Mourão, pela forma como ele discursa, ele consegue impor a sua ideia sem impor ruído ou sem gerar atrito dentro desse debate. E aí eu acho que a gente precisa fazer essa mudança, e essa mudança precisa ser breve. Então fica aí meu apelo aí para quem gostar, entre numa discussão sadia, faça uma devida análise dos argumentos que eu tenho trazido, e se você quiser ir para plano pessoal, faça pessoalmente, não faz através de rede social, porque é meio covardia. Faça pessoalmente, venha falar comigo. Acha que eu vou aceitar de bom grado qualquer tipo de posição contrária que seja muito assertiva? Provavelmente você vai receber uma dupla assertividade. Falou? Um abraço a todos aí, e é isso. Vamos que a gente precisa, infelizmente, mudar muita coisa, e esse governo vai entregar, ao final de 2022, ao que tudo indica, os piores indicadores econômicos da história republicana. E aí não é só de 88 não, é de 1889. A pior média de crescimento, o maior aumento do número de desempregados, o maior aumento da dívida pública, deixa eu ver o que é mais. Só não vai ser ruim porque a política monetária foi consertada pelo Temer, que era um outro banco discricionário que gerava uma política totalmente anacrônica no Brasil, que era o BNDES. O Temer desmontou esse banco via a mudança estrutural na TJLP
para a TLP e aí a gente consegue viver num país onde a política monetária consegue ser anticíclica. Economia cai, juros caem para poder promover um aumento do crescimento. O problema é que a gente não tem os canais de transmissão que são clássicos na literatura econômica, aqui no Brasil fica num gargalo na mão de apenas 3 bancos comerciais. Um abraço a todos e fiquem com Deus.